conteúdo sobre algoritmos, estrutura sequencial, estrutura condicional e operadores. Então, vamos começar falando sobre a estrutura sequencial. O que é, uma estrutura sequencial? Bom, a estrutura sequencial nada mais é do que um conjunto de comandos, de passos, de instruções, que a gente vai montar dentro do nosso algoritmo, e essas instruções, que foram então pré-definidas, serão executadas uma após a outra. E qual, vamos dizer assim, uma sequência linear, de cima para baixo e da esquerda para a direita, conforme fosse uma leitura tradicional. Então, como que ficaria um exemplo de algoritmo, utilizando estrutura sequencial? Então, é mais ou menos isso aqui, representando ela num fluxograma, ou seja, o comando 1 seria executado, depois do comando 1, o comando 2 seria executado, depois do comando 2, o comando 3, depois do comando 4, e assim os comandos existirem dentro do nosso algoritmo. Todos os comandos serão executados um após o outro. Eu digo todos, é porque todos os comandos serão executados. Nenhum dos comandos deixarão de ser executados. Okay? Dentro de uma estrutura sequencial, então, todos os comandos serão executados numa ordem, vamos dizer assim, um após o outro. Um exemplo, então, de descrição narrativa aí, utilizando a estrutura sequencial. Então, veja, após o início do meu algoritmo, eu fiz aqui, então, uma entrada de dados, leia o raio, por exemplo, depois eu pedi para calcular a área do círculo, e, por último, escrever o cálculo da área do círculo. Então, esse comando vai ser executado, depois desse comando, esse comando vai ser executado, e após esse comando será executado, e depois disso vai ser finalizado a execução do nosso algoritmo. Okay? Então, todos esses três comandos aqui serão executados. Nenhum deles deixarão de ser executados. Não vou, vamos dizer assim, executar o comando leia e já pular para o comando escreva. Não, nunca. Ele sempre vai fazer esse comando de leia, depois o cálculo, depois o comando de saída aqui. Okay? Bom, e as estruturas condicionais? Bom, a estrutura condicional, na verdade, ela é dividida em três subcategorias, vamos dizer assim. A estrutura condicional simples, composta e múltipla escolha. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver a estrutura condicional simples. Bom, dentro do nosso algoritmo, numa ordem sequencial lá, em algum momento, entre um comando e outro, nós podemos utilizar esse comando, ou seja, essa estrutura condicional aqui simples. Como que ela é composta? Ela é composta pela palavrinha se, uma condição, que eu já explico o que é essa condição, uma palavrinha então, uma palavra início e fim para definir quais os comandos que serão executados aqui dentro dessa estrutura C, ou seja, dentro dessa estrutura condicional aqui. Bom, como que ela funciona? Bom, eu estou executando o meu algoritmo numa ordem sequencial, chego nela. Essa condição aqui, na verdade, é uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, e se essa pergunta, a resposta dela for verdadeira, se ela for sim, ele vai entrar e vai executar esses comandos aqui, comando 1, 2 e 3. Se a resposta dessa condição, ou seja, dessa pergunta aqui, for falsa, ou seja, for não, eu vou pular toda essa estrutura aqui e vou executar os comandos que tiverem depois da palavra fim aqui, ok? É assim que funciona a estrutura de decisão. Eu faço a pergunta se a pergunta for verdadeira, então eu executo esses comandos. Se a pergunta, ou seja, a resposta dessa pergunta for falsa ou for não, eu pulo essa estrutura e executo aqui para baixo. O que é uma condição? Uma condição é uma pergunta. Para fazer uma condição, eu posso usar operadores. Operadores aritmétricos, que nós já conhecemos, a divisão, subtração, enfim. Os operadores relacionais, que a gente já vai conversar sobre eles, e os operadores lógicos. E as perguntas que nós vamos formular é mais ou menos desse tipo aqui, alguns exemplos aqui. Então, eu tenho a variável A e a variável B. Eu estou perguntando assim, o valor da variável A é igual ao valor da variável B? Então, se a resposta for sim, então eu vou entrar na estrutura condicional e vou executar os comandos que estiverem lá dentro. Se o valor de A não for igual ao valor de B, então o que eu vou fazer? Eu vou pular todos aqueles comandos que estão dentro da estrutura e vou seguir em diante. Então,
Aqui é um exemplo utilizando um operador relacional, igual, né? Aqui é outro operador relacional, ó, maior. Vamos ver com mais propriedade esses operadores. Aqui é um operador aritmético, é um operador lógico, ok? E aqui também é um operador lógico, ó, ou e. Nós já vamos ver com mais detalhes também esses operadores. Bom, então só recapitulando, quais são os operadores aritméticos? Multiplicação, divisão, adição e subtração, ok? E entre esses quatro existe uma prioridade. Na verdade, também existem, né, dos operadores, existe o parênteses, né? O operador parênteses, ele tem prioridade sobre tudo, né? Porque quando a gente vê uma expressão lá, matemática, a gente verifica o quê? Existe parênteses, então vamos resolver o que está lá dentro dos parênteses. Depois, qual que é a outra prioridade? A multiplicação ou a divisão, ele tem a mesma prioridade. Se você tiver esses dois operadores numa mesma operação, vamos dizer assim, você pode fazer tanto a multiplicação quanto a divisão. E por último, a adição ou subtração. Elas também têm a mesma prioridade, então se tiver os operadores mais e menos na mesma expressão, vamos dizer assim, você pode resolver qualquer uma delas. Okay? Então, sempre lembrando, parênteses é a maior prioridade. Depois nós temos operadores relacionais. Então, o igual, o diferente, o menor igual, o maior igual, o menor, o maior. Okay? Esses são os operadores. Essa coluna mais da esquerda aqui, ó, é como a gente conhecia até então, né, que a gente utilizava lá no ensino médio, por exemplo. Na computação, nós não temos esse caractere aqui. Ó. Nós vamos utilizar, por exemplo, esse, ó, o sinal de menor e maior vai ser o sinal de diferente para nós. O sinal de menor e igual vai ser dois caracteres, o sinal de menor e igual. O de maior e igual também, ó, maior e igual. O menor e o maior continua. E operadores relacionais não possuem prioridade. Então, você pode resolver qualquer um deles, existirem todos eles numa mesma expressão, né? Bom, e os operadores lógicos? Os operadores lógicos são três: o não, o e e o ou. Né? Então, eles são utilizados, na verdade, mais para fazer a junção, né? Ou a conjunção, a disjunção ou a negação de uma expressão. Nós já vamos ver um exemplo. Eles existe uma prioridade. A prioridade dele é o não, depois o e, depois o ou. Ok? Vamos lá. Então, olha só como é que funcionam os operadores. Essa é a tabela verdade do e, do operador lógico e, do operador lógico ou e do operador não. Como é que funciona? A coluna 1 e a coluna 3 aqui é como se fossem duas perguntas que eu estou fazendo lá na estrutura C. Se tal condição, né? E tal condição. Então, se as duas retornarem verdadeira e tiver o operador e entre elas, a resposta vai ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a resposta é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda expressão for verdadeira, a resposta final é falsa. Se as duas forem falsas e tiver um operador e no meio, a resposta é falsa. Okay? Ah, professor, eu vou ter que decorar isso daqui? Não. Na verdade é assim, ó. Que nós temos que entender o seguinte: a tabela E vai ser verdadeira toda a expressão se todas as respostas forem verdadeiras. Diferente disso, vai dar sempre falso. Okay? Então, a tabela E, todas as respostas têm que ser verdadeiras para que toda a expressão se torne verdadeira. A tabela OU é ao contrário. Se uma das respostas for verdadeira, a expressão toda já se torna verdadeira. Então, veja nesse caso, ó, V e V, V ou V dá V. V ou F, como tem um dos lados que deu verdadeiro, a expressão vai se tornar verdadeira. Ó, a mesma coisa aqui, ó, um dos lados é verdadeiro, o outro é falso. Então, como tem o operador OU, o final, a resposta final da tabela verdade do OU é V. Somente quando todas forem falsas é que o resultado final vai ser falso. E a tabela não, na verdade é o seguinte, é a negação. Então, se eu tiver um resultado final V, né, que é verdadeiro, e eu estou negando ele, então eu estou colocando ele como resposta final falso. Se for falso, a resposta final é verdadeira. Okay? Bom, um exemplo de todos os operadores juntos aí. Ó. Então, eu tenho a expressão se, certo? Se, abro parênteses aqui e fecho aqui. Ou seja, se tudo isso daqui é verdadeiro, eu compro uma casa. Se não, eu junto mais grana. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma pergunta. Se local igual a Atlanta ou
Miami, ou seja, se uma desses dois lugares aqui for verdadeiro, né, essa parte da expressão aqui vai se tornar verdadeira, ou seja, essa mais essa, né, como tem um ou aqui, ó, se uma delas for verdadeira, ela já vai se tornar verdadeira. E, olha só agora aqui, abro parênteses aqui e fecho aqui. Não custar maior que 120 mil, ok? A pergunta não é essa. Veja, operador aritmético aqui, ó, operador aritmético aqui, né? E ainda condição igual a 360. Okay? Então, isso aqui tem que ser verdadeiro, ou seja, tem que ser Atlanta, Miami. Isso aqui tem que ser verdadeiro, ou seja, o custo tem que ser menor que 120. Por que tem que ser menor? Porque eu estou negando, né? Não for maior que 120 mil. E ainda a condição de pagamento for igual a 360 meses, por exemplo. Se isso aqui der verdadeiro, isso aqui der verdadeiro, isso aqui der verdadeiro, então ela vai entrar aqui e vai comprar a casa. Porque tudo tem que estar verdadeiro para ele entrar. Porque eu estou usando aqui, ó, o operador E para juntar essa primeira condição aqui, ó, que é o local, com o custo. E ainda estou juntando, né, com essa terceira aqui, que é a condição de pagamento. Operador E. Isso aqui eu estou resolvendo o parênteses, então disso aqui vai dar uma resposta, né? Então, se isso aqui der falso, ou der não, né? Então, ele já vai, vamos dizer assim, para a segunda parte aqui, ó, que tem que juntar mais grana. Essa parte do senão aqui é a estrutura condicional composta, mas mais adiante a gente vai estudar melhor ela, tá? Mas seria a negação da estrutura C, da parte verdadeira, ou seja, é a parte falsa dela, né? O então seria a parte verdadeira, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, ele entra e compra a casa. Se isso aqui for falso, ele entra aqui no senão e pede para juntar mais grana. Ok? Mais um exemplo aí de condicional simples, né? Agora, utilizando só uma condição aqui, ou seja, uma pergunta. Estou perguntando assim, esses três pontinhos aqui, imagine que o usuário entrou com o valor de X ou algum processamento, fez algum processamento e armazenou em X, enfim, eu estou perguntando, X tem o conteúdo 2? Se X tiver o conteúdo 2, ou seja, se isso aqui for verdade, eu entro e executo esses dois comandos. Escrevo aqui, ó, X é igual a 2, 2 é um número par. Okay? Se essa resposta aqui for falsa, o que vai acontecer? Eu vou pular esses dois comandos que estão aqui dentro do bloco início e fim aqui. Ó, tá? Como que isso fica lá no fluxograma? Bom, eu venho executando e faço a minha condição. X é igual a 2, né? Se for verdadeiro, eu executo os comandos. Se for falso, eu executo os comandos que estiverem depois da minha estrutura condicional C. Ficaria mais ou menos assim, né? C, condição, a condição está aqui, ó, no fluxograma, né? Então, o nosso então se for verdade, né? Ele entra e executa os comandos. Se for falso isso aqui, ele pula e executa os comandos que estiverem depois da palavrinha fim aqui. Mais um exemplo aí. Então, agora eu tenho um algoritmo aqui que eu vou ler dois valores, né? Então, leia número 1 e número 2. Então, se num igual a num 2, se os valores forem iguais, se o usuário digitou dois valores iguais, ele vai entrar dentro dessa estrutura de decisão e vai escrever números iguais. Se o usuário entrou com valores diferentes aqui ó, na entrada de dados, o que ele vai fazer? Ele vai pular esse comando e vai fim do algoritmo. Ok? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer uma lista de exercícios, ok? Utilizando, então, a estrutura condicional simples.